Nós estamos recebendo, nesta manhã de quinta-feira, o vereador Marcos Alex, o Alex do PT, líder do prefeito Alcides Bernal na Câmara Municipal. Vereador Alex, se fala muito em oposição e situação, mas parece que até agora os projetos enviados para a Câmara Municipal da Prefeitura foi aprovado sem problemas. Por que toda essa discussão? A oposição está muito rigorosa na fiscalização dos atos da Prefeitura. Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no tribunal. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Sérgio Cruz. Bom dia aos ouvintes do nosso querido programa Tribuna Livre da capital. Olha, Marcos, na verdade é o seguinte, nós temos 2, 3 vereadores que destoam. Eu acho que o papel constitucional da Câmara, papel de fiscalização, papel de acompanhar os atos do Poder Executivo, está sendo exercido de uma maneira até, claro, dentro de um ambiente político de disputa que nós vencemos, aí o Alcides venceu as eleições em 2012, terminando um círculo de 20 anos de poder, é claro que fica muitas mágoas, muitos ressentimentos, muitas coisas foram perdidas, né? E, logicamente, que esse clima ele é levado para a Câmara. Mas hoje eu acho que tem 2, 3 vereadores ali que elevam um tom, né, destoam, fazem uma oposição, para mim, raivosa, irresponsável e radicalizada. Até, eu diria, até inconsequente. Eu acho que, no sentido geral, o panorama que eu posso dar para vocês aqui é exatamente esse. Eu fiz a oposição ao Nelson, eu fiz a oposição ao André. Nós nunca chegamos a essa situação que nós estamos chegando. Para mim, existe um exagero, existe aí uma tentativa exacerbada de se provocar a desestabilização política da administração do Alcides. Esse é o sentido de que eu vejo em alguns 2, 3 vereadores ali atuando dentro da Câmara Municipal. Vereador, mas me parece que há uma extrema dificuldade do prefeito Alcides Bernal em ter uma bancada, quer dizer, uma bancada dele, a bancada de situação na Câmara Municipal. Hoje ele tem, né, certos vereadores, o líder do prefeito, né, que é e o Cazuza, até o próprio, estava comentando agora há pouco, até o próprio Chocolate já se declarou um vereador independente. O senhor acha que é possível, né? E me parece que a coisa está se acirrando, à medida que o tempo vai passando, que quando baixar a poeira e esfriar, me parece que a coisa vai esquentando mais. O senhor acha que, com a sua experiência política e tal, e com a sua experiência de convivência com o prefeito Alcides Bernal, o senhor acha que é possível, né, a partir de agora, se consertar, né, consertar com C, essa orquestra lá da Câmara Municipal, e se possível ter o prefeito uma bancada fixa, olha, com essa bancada eu conto? Ou não é preciso isso? Sérgio, na verdade é o seguinte, o Marquinhos, na sua formulação, na sua pergunta, ele disse assim, nós não temos visto assim oposição com relação à apresentação de projetos. Os grandes projetos que o prefeito enviou para casa foram aprovados. Nós tivemos ali unanimidade, nós criamos 2 secretarias, nós conseguimos aquele empréstimo com a anuência da Câmara, um projeto que inclusive eu particularmente mencionei na época que não era a articulação do prefeito Alcides Bernal, foi articulado na administração passada, mas que o Alcides Bernal teve a competência de retomar, de não perder os recursos, de fazer os estudos técnicos exigidos pela Caixa, pelos órgãos financiadores. Essas coisas, nós, do ponto de vista, nós não estamos tendo dificuldade. Nós precisamos, na minha opinião, melhorar essa relação e sabermos trabalhar em sintonia com os interesses maiores da sociedade. A sociedade não interessa essa guerrinha, esse bate-boca, esse diz que me disse. Nós não estamos interessados nisso. Nós temos com vereadores uma excelente relação. Vamos melhorar isso na medida em que os interesses maiores prevalecerem. Não pode prevalecer lá dentro da Câmara, na minha opinião, e é um equívoco por parte de alguns membros do Legislativo, essa insistência absurda, obsessiva, no sentido de caçar o prefeito. Ou seja, tem também aí algumas coisas que precisam ser corrigidas. E eu diria assim, fazendo uma avaliação bem imparcial, dos 2 lados. Dos 2 lados. Então, eu acho que, da mesma forma que o prefeito Alcides Bernal, nós estamos lá dentro, trabalhando para essa situação se conformar dentro de um ambiente de pacificação. Lá do lado do Legislativo também, nós temos que entender que nós não podemos concordar com algumas práticas irresponsáveis, que a todo instante fica falando em caçar o prefeito.
Ora, mas isso daí tem que ter um basta. Eu creio que, Sérgio, dos dois lados tem que haver uma postura de bom senso. Da minha parte, eu creio que o prefeito Alcides Bernal, com toda certeza, Sérgio, com toda certeza, eu vejo nos seus atos e nas suas medidas projetos e sinalizações que projetam uma Campo Grande dentro da visão de governo dele. Dentro da visão de governo dele, da qual ele ganhou, da qual ele foi consagrado nas urnas como o prefeito eleito de Campo Grande. O que os vereadores... Mas os vereadores também foram eleitos. Certo, vereadores foram eleitos. Não para ficar todo dia cutucando o prefeito, acuando o prefeito, destabilizando a gestão política. Ora, a que ponto nós chegamos? Todo dia que você abre os jornais diários da capital, todo dia que você abre os semanários da capital e entrevista, o que você vê falar é em cassação. Isso não é oposição, isso é um ato de irresponsabilidade pura. Então nós temos que, na minha opinião, se nós não baixarmos a bola, se nós não trabalharmos com uma ideia de que nós somos eleitos, aí sim, para cumprir o nosso papel constitucional, de fiscalizar com responsabilidade. Com responsabilidade. Esse ambiente, ele precisa ser interrompido. Esse ambiente de guerra, bélico, né? Ele precisa de confronto, ele precisa ser interrompido. Mas precisa de trégua, né? De trégua, A trégua são dos dois lados. Dos dois lados. Eu vou defender o Alcides. Eu vou defender o Alcides. Não porque eu sou líder dele. Mas eu nunca vi uma oposição tão radicalizada. Eu nunca vi no meu tempo de política. Eu comecei a fazer política contigo. Eu nunca vi. O senhor fazia oposição aos governos do Pedro. Você fez oposição ao governo que eu acompanhei aí na época da ditadura. Nós nunca assistimos. O que nós estamos vendo hoje aqui, em todos os momentos, você vê ali declarações infundadas, descontextualizadas, só com o sentido de desgastar o prefeito. Então nós temos que, lá no Legislativo também, nós temos que também cumprir a nossa meta. Agora, vereador Alex, claro que o desgaste, ele acontece naturalmente, todos os dias aí, falando a respeito de cassação. Agora também a CPI da inadimplência já está aí no final, mas muita gente também, olha, entrega documento, aguarda mais um pouco, espera aí que eu estou arrumando. Também teve esses problemas. Passando a CPI da inadimplência, você acha que nós agora em setembro, Câmara Municipal, vereadores, Câmara dos Vereadores e o Executivo, nós teremos um setembro mais tranquilo, vereador? Porque eu acho que é isso que a população quer. Quer o trabalho dos vereadores, a fiscalização dos vereadores, o trabalho do Executivo, dando resposta aí ao que a população mais precisa, que são obras, melhor saúde, um trânsito mais tranquilo. Nada disso tem impedido o Alcides de governar. Nada disso. Ontem nós lançamos um programa na Praça de Coelho, com a entrega de 16 viaturas da dengue. Aumentamos os salários com um adicional salarial para os agentes, tanto agente de saúde como endemias e o agente comunitário de saúde. Nós vamos ter agora um combate sistemático da dengue. Nada disso tem interrompido a gestão do Bernal. Nós fizemos um convênio que foi pouco divulgado, a rigor, com o PENFIC, o Hospital do PENFIC, que era um hospital filantrópico, que é um hospital filantrópico a rigor, e que estava fora do atendimento, da contrapartida do SUS, em termos de atendimento. Nós vamos começar a fazer operações eletivas na questão da ortopedia a partir de agora no PENFIC. 20 anos, com 2 médicos administrando Campo Grande, né, na administração pública municipal, e não tínhamos esse convênio com o PENFIC. Nós estamos tendo agora a oportunidade com o radialista Alcides Bernal, né, assinando esse convênio para incorporar o hospital do PENFIC, que é um hospital referência de excelente qualidade na questão do atendimento público à saúde, do atendimento público a partir de agora, ao SUS, né, eu me refiro agora. Então, no governo do Alcides Bernal está andando. Ontem entregamos a bandeira, prontinha, recapeada, com uma excelente qualidade do serviço, economizando dinheiro. Vamos agora, na sexta-feira, iniciar o processo de estação da Guaicurus e mais outras tantas vias, com o projeto RECAP, a 30 milhões de reais, recuperando a malha viária de Campo Grande. Nós não estamos parados, Marco. Eu acho que tem, claro, o debate político é importante, etc. Mas eu sou vereador, eu valorizo a Câmara. A Câmara, eu sou membro do Legislativo, eu sou fruto do Legislativo Municipal.
né? Já fui vice-presidente da Câmara. Nós temos que agora, como você falou, trabalhar em sintonia, porque não estão impedindo o Alcides de governar e de administrar. Isso eu posso te dizer. A administração não está paralisada. Mas poderia ser muito mais, né, mais dinâmica, muito mais acelerada, se não tivesse que ficar preocupado, né, com essas brigas, com essas dissidências na Câmara Municipal, você não acha, vereador? Poderia ser melhor, por exemplo, o tal de requerimento de informação. Estava aí, o presidente da Câmara falou aqui que o Nelson em um ano atendeu 20, o Bernal já foram 400, sei lá, 400 e poucos requerimentos. Quer dizer, o tal de requerimento de informação bate numa secretaria, ele praticamente paralisa a secretaria no tempo em que o secretário está lá levantando. Nós tivemos mais secretários na Câmara Municipal em 6 meses de administração do Bernal do que em 16 anos na administração do PMDB. Isso aí não termina atravancando um pouco a gestão? Mas é o que eu falo. Nós temos que entender, eu acho que é o bom senso, Sérgio. É o bom senso. Nós temos que estar, eu concordo contigo, poderíamos estar dentro de uma outra projeção, dentro de uma outra perspectiva. Os vereadores, claro que muito dessas solicitações de informações procedem, mas nós temos que estar aberto a esse momento conjuntural. Eu te digo o seguinte, um processo político novo desse, ele leva no mínimo, na minha opinião, 1 ano para se conformar e para se acomodar. Sem tentativas de apeação e sem tentativas de golpear o resultado legítimo das urnas. Nós temos que entender exatamente esse processo. O melindre, na minha opinião, Sérgio, está muito calcado, muito centralizado em cima dessa questão dessa CPI, onde o relator, isoladamente, pega os documentos da CPI, envereda em entregar documentos no Ministério Público Estadual antes do relatório, antes de tudo. E eu chego lá na Câmara e falo isso, e os apoiadores dessa prática, para mim, irresponsável, chegam lá e aplaudem esse tipo de iniciativa antes do relatório. Eu creio que esse tipo de postura não contribui. É o que eu estou te falando. Tem falhas de todos os lados. Esse tipo de postura, e o Marcos, quando ele fala, olha, depois dessa CPI, etc, etc, eu quero crer e eu vou trabalhar, e insisto nisso. Eu, dentro da Câmara Municipal, e todos têm acompanhado, eu tenho insistido muito na tese da pacificação. Pacificação verdadeira. Pacificação que um lado vai entender o papel do vereador e também, do outro lado, vai entender e compreender o recado das urnas. Bem, falando em pacificação, o Executivo ele está atendendo às reivindicações dos vereadores que se colocam aí como oposição, porque se falou o seguinte, olha, chega lá a reivindicação de vereador da oposição, o Executivo não está atendendo. Isso é verdadeiro, vereador Marcos, Alex? Eu, na época do André Putinelli, vou falar aqui para você, na época do André Putinelli, em pleno regime democrático, com o resultado das urnas, eu fui eleito no meu primeiro mandato em 2000. O André era o prefeito. Uma vez, eu pedi uma troca de lâmpada. Ele ligou às 6h30 da manhã na minha casa, 6:45, falando ao telefone, dizendo, olha, eu vou atender você naquele pedido da troca de lâmpada lá da rua tal. Eu não me lembro do nome da rua, nem do nome do bairro. Mas ele me mandou um recado, vou atender. Quer dizer, olha aí o nível. Então, quer dizer, Marcos, essa situação aí, ela precisa ser entendida dentro do ambiente. Você vê o André Putinelli lá para trocar uma lâmpada, viu? Que eu mandei um requerimento pelo trâmite da Câmara Municipal. Nós estamos tendo ali, alguns vereadores têm observado que os seus atendimentos, independentemente da sua postura, do seu discurso, republicano, estão sendo atendidos, Marcos. Nós tivemos agora o Coringa falando a respeito disso, o Edson Mapocuro falando a respeito disso. Agora, logicamente que a estrutura do município, nós não temos ali uma secretaria de obras só para o legislativo. Nós não temos. A Kátia esteve lá agora recentemente na Câmara, sendo cobrada a respeito das suas indicações, teve uma discussão técnica. O Semi Ferraz constantemente tem ido na Câmara para falar a respeito do que está sendo feito e se colocando à disposição. Todos os vereadores, todos os secretários do prefeito Alcides Bernal, eles têm livre acesso.
para fazer os seus questionamentos e também as suas reivindicações. Logicamente que o conjunto das reivindicações é muito maior, Marcos, mas com toda certeza, muito maior, né, em quantidade do que na época do Nelsinho e do que do André Putinelli. Bem, faz tempo que nós, acho que 30 dias, talvez um pouco mais, que a gente não conversa com o prefeito Alcides Bernal aqui no programa Tribuna Livre. Então, vou dizer o que eu estou lendo, não é? Diz que o prefeito Alcides Bernal vai conseguir aí angariar mais vereadores, chegando numa base de 15. Está se trabalhando para isso e parece-me que ele às vezes coloca aí alguns nomes e o partido político dos vereadores chama para conversar. Não seria mais fácil aguardar e depois já anunciar esses 15 nomes? Eu tenho hoje aqui 3 nomes, Marcos, para falar para você, de maneira assim bastante objetiva, que já estariam entrando na base. Não vou falar, até porque eu ouvi você agora, e agora você me deu, você me preveniu, então da próxima, eu não vou falar. Então, da próxima vez que eu estiver aqui, eu vou falar, Marcos, lembra daqueles então, 12 já tem. Já tem, nós já temos. Nós já temos 3 nomes confirmados que estão compondo na base, que vão junto conosco. E eu te digo, viu, Marcos, com toda a serenidade, não vejo na Câmara um ambiente, no seu sentido mais geral, aquela ideia de se fazer oposição pela oposição. Todos os vereadores estão, a maior parte dele, eu te diria, vou colocar aí 18, 17... tem ideias de conversar com o prefeito, como diz o Sérgio, fazer essa articulação, fazer essa aproximação, estabelecer dentro de um ambiente e dentro de um debate republicano, né, aquilo que interessa à comunidade desse vereador, ao segmento desse vereador, eu tenho certeza que nós vamos chegar a um bom número. O que nós temos lá, na minha opinião, é 4, 5 tentando atrapalhar o conjunto da obra. Bem, com relação à CPI, isso preocupa o prefeito Alcides Bernal, preocupa o executivo com relação a uma abertura aí para uma possível cassação, vereador? Na Câmara, pelo artigo 58 da Constituição Federal, e ela estabelece com toda a clareza o sentido da criação da CPI, nós vamos ter que pegar o relatório já está todo fatiado, eu não sei o que o Eliseu entregou para a CGU, eu não sei o que o Eliseu entregou para o Ministério Público Estadual, porque perdeu-se o sentido do sigilo, perdeu-se o sentido da descrição, perdeu-se o sentido da harmonia e da unidade da CPI, cada um está fazendo o que quer, eu não sei como que vai ser esse relatório, né? Mas, a rigor, todo trabalho de CPI que se encerra, apresenta-se um relatório, vota-se na comissão, submete a decisão ao plenário, do plenário se encaminha, caso exista atos ilícitos, passíveis de serem questionados judicialmente, criminalmente, eles são encaminhados para os órgãos responsáveis, no caso CGU, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e por aí vai, Polícia Federal. No caso aqui, nós já praticamente enterramos a ideia de um relatório, porque o próprio relator, que devia ser o condutor, a pessoa mais preparada para galvanizar e para trabalhar esse tipo de documento, infelizmente está se perdendo, está se trocando os pés pelas mãos, está se colocando o carro à frente dos bois. E nesse caso é um trabalho que, inclusive, para mim, compromete o todo da CPI. Eu espero que tenha-se o bom senso de se reestruturar os trabalhos da CPI, que para mim ela está à deriva. Hoje, para mim, a CPI é um barco navegando em águas do estrelismo, do personalismo e do individualismo, só à procura de factoides. Isso, para mim, não é CPI. Então, terminado esse relatório, eu espero, concluído esse relatório, pelo que está estabelecido no artigo 58, se houver falhas, será encaminhado para os órgãos competentes. A Câmara não pode abrir comissão processante em cima do relatório votado. Não tenho essa expectativa. Se nós já estamos perdendo, no sentido do nosso trabalho, eu diria assim, o estrito senso, no sentido de atuar com parcimônia, com prudência, nós já estamos perdendo, nós não podemos perder agora o juízo de colocar a Câmara, para mim, num processo de enfrentamento com a justiça, porque é um ato que fere os princípios da nossa Constituição.
Bem, vereador Alex do PT, quero agradecer a sua participação aqui, mais uma vez, no programa Tribuna Livre, na FM Capital. E esperamos, nós já estamos no fim do mês de agosto, esperamos que tenhamos aí um setembro mais tranquilo e que quem ganhe com isso é a população de Campo Grande, executivo e legislativo caminhando juntos para um bem maior, que é o bem da população. Eu quero, Marcos Sérgio, agradecer a oportunidade de expressar aqui, levando em conta exatamente isso. Superada essa fase da CPI aí, e você vê que na CPI da saúde do câncer lá na Câmara, não temos esses problemas. Não temos, eu gostaria até de pontuar isso. É importante isso, fazer essa comparação entre um procedimento, entre um comportamento e o outro. Mas, de qualquer forma, Marcos, nós vamos trabalhar objetivamente para conquistar a maioria em favor do Alcides Bernal no Legislativo. Trabalhar de maneira objetiva. Isso você pode ter certeza de que tem sido uma das minhas tarefas lá dentro do Legislativo, e eu espero que ao final do ano, não só essa questão do aspecto administrativo, quanto também do político, eles possam estar vivenciando um momento novo aqui em Campo Grande.